A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa, que tem tudo de bom para mim e para você. Se você está na palavra, independente do que você faça, tem livramento, tem proteção do Senhor, porque Ele cuida dos seus. Nós somos a menina dos olhos dele. Se a gente entendesse a grandeza dessa palavra, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ele diz, eu velo pela minha palavra. Então, se eu e você somos menina dos olhos dele, acabou-se. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de Esther, um livro lindo para a glória de Deus, pela segunda vez. O mestre manda e nós obedecemos. Vamos para o capítulo 5, do 1 ao 14. O título é Vá à presença do rei e ele tem livramento para você. Às vezes passamos por situações tão difíceis, não é verdade? E a gente fica assim, sem solução, sem entender. Mas quando a situação está difícil, quando a gente não entende, a gente vai à presença do rei. E ele sabe como agir, como dar livramento. Ele sabe como proteger. Ele sabe como abençoar. Amém? Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, capítulo 4, já é lendo de ontem, agora é o 5. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, e na casa defronte da porta do aposento. O rei estava sentado. Esther foi para frente do palácio. O rei aqui representa o grande rei, o rei dos reis. O rei dos reis está lá no seu trono, mas vá de frente. Como é, Bete? De joelho. Vá apresentar a sua causa, porque Esther foi a um rei na terra, mas aquele rei naquele momento e hoje representa o rei dos reis. Ele estava ali já esperando Esther, e Deus sempre está aguardando nossa intercessão. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha, Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha à sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Como Esther tinha dito a Mardoqueu, mandou o recado, que a rainha só poderia ir a ele quando ele chamasse. Mas diante de Deus, orou, jejuou 3 dias, então ela foi. E ali o Senhor deu graça, porque aqui diz que o rei achou graça em Esther. A graça do Senhor é tudo. Quando Paulo pediu para ele tirar o espinho, o Senhor disse, a minha graça te basta. A graça de Deus tem amor, tem perseverança, tem livramento, tem bênção, tem milagre. E ali ele estendeu o cetro porque ele achou graça em Esther. E aquilo veio da oração e do jejum dela. O Senhor sempre está do nosso lado para nos ajudar, nos proteger e nos dar graça diante de qualquer situação. Só está na presença dele com santidade como ele quer. Então o rei lhe disse, que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te darás. Não é coisa linda? O que é que tu queres? É o que Jesus diz a mim e a você. O que é que tu queres? Eu estou te ouvindo, clama. Então clame. Disse Esther, se parece bem ao rei, venha o rei hoje com a mão ao banquete que ele tem preparado. Esther foi sábia. Esther não disse nada. Esther ficou em silêncio. Primeiro preparou um banquete para o rei e o convidou. Nosso banquete é adorar. Nosso banquete é jejuar. Nosso banquete é esperar. Nosso banquete é clamar e apresentar tudo no altar do mestre, do rei. Então disse o rei, fazer apressar Amã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Veja que o rei diz, fazer Amã vir depressa. Porque quando a gente clama, Deus tem pressa. Aí você diz, mas a minha causa está demorando tanto. Tá não. A pressa de Deus, ele já está trabalhando nos bastidores. Eu e você não tem poder para vir.
mas ele tem pressa. Ele está trabalhando com muita pressa. Glórias ao nome de Jesus. E disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição, Ester, a concedida? Mais uma vez, o rei perguntou a Ester: qual a tua petição? O que queres? O que é que Jesus diz? Fique em paz, continua com a petição, porque eu já tenho livramento e bênção para ti. O que é que Jeremias 33:3 diz? Clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Nosso papel é clamar. É o nosso banquete diante do Mestre. Aleluia. E qual é o teu desejo, Ester? E se fará ainda até metade do reino? Mais uma vez ele repete que daria metade do reino. Palavra de rei é palavra de rei. E lá em Jeremias 1:12 diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Continua adorando, vamos continuar clamando, que ele tem vitória para nós. Ele vela pela sua palavra. Então respondeu Ester e disse: a minha petição desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar. Aí amanhã farei conforme a palavra do rei. Olha que mulher sábia. Ali com certeza o Senhor mostrou que não era a hora de falar. E mais uma vez Ester ficou prudente e calada e disse: amanhã eu te falarei. Nossa posição, quando a gente ora, quando a gente clama, o Senhor mostra qual é a hora certa de agir. Porque a hora certa de agir, o Senhor mostra todas as áreas, o Senhor abre todas as portas, o Senhor revela o que está oculto. Como diz lá Marcos 4:22, não há oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado, mas isso é no tempo de Deus. Isto é, mais uma vez, chama ele para o segundo banquete. Vamos orar e clamar. Tem sabedoria e direcionamento do alto para nós, como teve para Ester. Lembra que ela jejuou, suas serve todo o povo com Mardoqueu? Glórias ao nome de Jesus. Jesus recebe. Então saiu Amã naquele dia alegre do seu bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Veja que o inimigo prepara sua cilada, mas só para cair. Enquanto Ester estava ali para mostrar ao rei a situação, Amã volta e vê Mardoqueu. Como Mardoqueu era um servo de Deus fiel e ele não era, a ira entrou nele. Mas independente de algum Amã na tua vida, a gente continua na presença. A gente continua fazendo o que Deus quer. Porque o título é vá na presença do rei, ele tem livramento para você. Amã estava indignado com Mardoqueu, mas Mardoqueu tinha um dono, e Ester já estava na peleja. Tudo isso era um trabalhar de Deus. Continua orando e jejuando, tem um trabalhar de Deus lindo por trás dos bastidores. E se tu creres, verás a glória de Deus na hora certa. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa e enviou o mandar, e mandou vir aos seus amigos Zeres, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes servos do rei. E ali Amã fez um banquete, chamou sua esposa e os amigos para se exaltar, para se engrandecer, para achando que estava no controle de tudo, e Deus vendo todas as coisas. Porque a Bíblia diz que o soberbo procede à queda. Então vamos ter humildade, vamos andar com seriedade diante de Deus, porque não adianta exibição, não adianta arrogância, soberba, altivez, porque Deus toma providência. E disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Ele não sabia de nada. Mas o que cegava ele era o seu eu, a sua arrogância. E ali era um trabalhar de Deus. Não seja arrogante. Não julgue as coisas precipitadamente. Não fale o que não se deve, porque Deus sabe o que sai do coração. O que está no coração. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E a palavra de Deus diz que o pior é o que sai, não é o que entra.
Ele sabia todas as atitudes de Amã. Deus não tem compromisso com gente soberba, arrogante, uma altivez terrível, se achando melhor do que os outros. E Amã era assim. Seja humilde. Porque foi com prudência e humildade que Esté chegou à presença do rei. Quando ela jejuou, o Senhor deu graça ao rei para achar graça nela. Depois o Senhor deu orientação, sabedoria, que não era a hora dela falar. Mas tudo isso é quando está com comunhão com Deus. Agora, uma Amã não tem comunhão. E a sua altivez, ele se acha muita coisa. Infelizmente, qualquer pessoa crente que agir assim cai. Porque quem é tudo nas nossas vidas é Deus. E a Bíblia diz que a humildade vale muita coisa. Amém? Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Veja que ele se exaltando com tudo que estava acontecendo na vida dele, a autoridade que Amã tinha, mas ele não se satisfazia enquanto não destruísse Mardoqueu, um servo do Altíssimo. Quem pensa em te destruir, ele está abrindo a própria cova dele, pode ter certeza disso. Então lhe disse Zeras, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este aconselhou bem. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Tem pessoas que não têm opinião própria, né? Ele, além da sua altivez, da sua arrogância, ainda recebeu o conselho da mulher. Quantos recebem conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus? Já não tem vida com Deus, ainda recebe conselho do maligno. Mas o Senhor vê todas as coisas. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Esté estava ali na direção de Deus e Amã na direção do inimigo. Vá à presença do rei e ele tem livramento para você. Ele teve livramento para Esther. Ela pediu um segundo banquete. Porque quando a gente ora, quando a gente clama, tem livramento, tem estratégia, tem orientação do céu. Amém? Amanhã daremos continuidade a essa história linda. E é Papai do Céu falando comigo e com você. Que a gente esteja atento à palavra de Deus. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.